A igreja reunida busca edificação por meio da palavra de Deus. Oremos por iluminação. Quero convidar a nossa irmã Tarciene que ore conosco. Nosso Deus, nosso amado Pai, louvado e agradecido seja o nosso nome, a Deus. Graças a Deus, ó Pai, por mais esse dia, dessa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em tua casa, para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus, pois só tu és digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, ó Deus. Ó Senhor, nesse momento, ó Pai, o pastor estará passando para nós, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, quebrantando os nossos corações, abrindo nossas mentes, para que nós possamos, ó Pai, entender, Pai, aquilo que tu queres, que possamos sair daqui, ó Deus, não apenas como ouvintes, ó Deus, mas também como praticantes da tua palavra, Pai. Vamos pedir conosco, Pai, te abençoando, abençoa o teu servo, o pastor, que estará aqui na frente, ó Pai, trazendo a tua palavra. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Queremos agradecer àqueles que nos assistem por meio da rede social ou das redes sociais, pois estamos presentes em 2 redes sociais. Louvamos a Deus pela sua vida. Queremos agradecer também àqueles que se fazem presentes conosco por meio da sua visita. Louvamos a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo está sendo urgentemente pregado nesses tempos tão difíceis, trazendo consolo, trazendo refrigério para tantas vidas que necessitam do Senhor Jesus. Fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz-nos a palavra do Senhor. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra do Senhor para a nossa meditação. Queridos, muitas vezes ao lermos a palavra do Senhor, temos uma sensação de que Jesus Cristo veio consertar um plano que Deus não pôde prever. Uma situação que Deus, mesmo sendo enquadrado nos seus atributos de soberania, não pôde resolver. A queda do homem. A queda que trouxe separação. A queda que, avisada por Deus a Adão e Eva, para permanecerem em seus estados de pureza e santidade, fora dado como principal motivo o fato deles terem, sim, naquele momento, oportunidade de decidir uma vida dependente de Deus por todos os tempos, ou uma vida independente de Deus. É claro que em todas essas possibilidades, nós encontramos então um plano divino estabelecido pelo próprio Deus, em que o homem, na decisão livre de viver uma vida independente de Deus, seduzido por Satanás,
agora entrega por legitimidade a sua vida na mão de Satanás. Aquele que queria ser livre, e segundo a ilusão da própria serpente, lega de direito a Satanás, escravizando sua vida e mantendo sua vida separada de Deus. Quando vemos o ministério de Jesus, o seu ministério não inicia na sua encarnação, muito menos no seu tempo de vida ministerial reduzido a 3 anos. É um plano eterno de salvação, pois Deus não falha no seu plano. A queda ou a vinda de Jesus para resgatar o homem e reconciliar com Deus e novamente viver dependente dele, não é um plano B, não foi algo que Deus não pôde prever. Portanto, o ministério da reconciliação começa na eternidade, onde a Trindade excelsa em unidade e consenso decide trazer para o homem esse ministério da reconciliação, do Pai que enviou o seu Filho, do Filho que voluntariamente se ofereceu para descer aqui, tornar-se um de nós e assumir a culpa que nós temos, e o Espírito Santo, que diante de todas essas circunstâncias, administra e administrou todo o ministério de Jesus, e agora passa a administrar a vida da sua igreja. Não parece uma tarefa difícil para quem na eternidade tem que decidir o nosso futuro. Mas quando você lê as letras do Evangelho, você entende que o que Jesus faz, o que Jesus realizou, é impossível para qualquer ser humano. É impossível para qualquer ser humano. Nós vemos então um momento em que Jesus, nos seus 30 anos, parte da Galileia para o Jordão. E ele vai encontrar-se com João Batista, seu primo distante, é verdade, mas ao encontrar-se, ele se oferece para batizar-se. E talvez você pergunte, qual o sentido de Jesus Cristo batizar? Porque quando nós olhamos o batismo de João, é o batismo para arrependimento. E talvez você possa perguntar, mas pastor, do que Jesus tinha para se arrepender? Que motivo Jesus tinha para se arrepender? Visto que o batismo de João era esse anúncio para arrependimento. O batismo de Jesus, muito mais do que a sua predisposição em lançar-se às águas para remover os seus pecados, porque ele era justo, é justo e perfeito, portanto não tinha pecado, era o estabelecimento de um plano divino na eternidade, que ele voluntariamente traça a seguir, e após o seu batismo, bem definido, o seu destino final é a cruz. É a cruz. O batismo não é para Jesus se arrepender. O batismo traça o início do seu ministério, cujo os seus pecados, como precedente que nós encontramos lá em Isaías capítulo 53 e Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Agora, Jesus está prestes a seguir resoluto aquilo que na eternidade ele traçou juntamente na Trindade Santíssima, para reconciliar o homem, a criatura, com seu Criador. Olhando para esse texto, nós vemos então o batismo de Jesus dentro desses paralelos do Cristo que, profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, mostra um homem sem parecer, sem formosura, o Deus eterno, exaltado para sempre em consenso com a eternidade e a Trindade,
que governava todas as coisas, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, voluntariamente decide se encarnar, vindo ao encontro do homem pecador, do perdido, para reconciliá-lo definitivamente com Deus. É encontrado agora dentro da história e no devido tempo, na figura de um homem de aparência desprezível, e segundo a tradução do próprio profeta, que olhando para ele, nós não víamos beleza alguma, motivo nenhum para sermos atraídos por ele. Ao contrário, ao olhar para a sua face mostrava um ser humano cansado, cheio de dores, cheio de labutas. Ele não tinha parecer nem formosura, nada que pudesse atrair a nossa atenção para ele. E veja que contraste, ainda que ele não tivesse nada, humanamente falando, para que nós pudéssemos olhar para ele e vermos atraídos pela sua beleza, ou por algo que ele pudesse fazer de especial, nossa miséria atraiu a atenção de Deus. Nossa miséria atraiu a atenção de Deus, quando Deus, na sua misericórdia, envia o seu próprio Filho, e o seu Filho voluntariamente desce e se humaniza para morrer em nosso lugar. Ainda que olhando para Jesus Cristo, o ser humano, não víssemos nele algo que pudesse nos cativar, nossa miséria chamou a atenção de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, o batismo, ele traz então esse precedente, porque João estava anunciando o Evangelho, atraindo pessoas para o deserto para serem batizadas como sinal de arrependimentos de pecados. Novamente a nossa ênfase do que Jesus tinha para se arrepender. Sentindo agora que é ampliado para a igreja, através da ordem de Jesus, que nós encontramos lá no capítulo 28 de Mateus, do versículo 18 ao versículo 20, onde o batismo agora tem a responsabilidade de aliciar todos aqueles que, pela mensagem do Evangelho, serão incluídos na família de Deus. E ampliado agora para a igreja, esse batismo traz-nos o desafio de uma renúncia, e esse é o primeiro desafio, que a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, e como igreja devemos ter, a renúncia do Senhor Jesus na sua glória, também deve nos motivar a renunciar os nossos prazeres e desejos, para vivermos uma vida de serviço a Cristo. Porque quando você traça o paralelo lá de Filipenses 2, o texto diz que ele estava confortavelmente governando todas as coisas pela providência, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo o próprio Deus. Qual o tamanho da sua renúncia pelo Evangelho? Jesus renunciou sua glória, Jesus renunciou todo o seu poder, e limitou-se à carne humana, com todas as chagas, com todas as impurezas que um ser humano pode ter. Ele se autolimitou, sendo um ser ilimitado em poder e grande glória. Às vezes, queridos, nós inferimos ou trazemos uma concepção de que a salvação que nos é oferecida de graça não teve preço algum. E isso me chama a atenção, porque muitas pessoas têm trazido uma vida de um evangelho frágil, que não se sustenta, exatamente porque ele acha que o pouco que ele tem para oferecer a Deus, ou o que ele oferece a Deus, é suficiente. Queridos, a gente vai estar em eterna dívida com Cristo,
Porque o tamanho da renúncia de Jesus jamais significará o tamanho da renúncia da sua igreja. E esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós nos sentimos mesmo privados de nossa liberdade, achando que o que nós renunciamos por amor a Jesus Cristo é o suficiente, quando na verdade Ele renunciou sua própria glória. E qual é a missão da igreja? É olhar para o exemplo de Cristo e ter uma vida de renúncia, onde a santidade seja uma realidade, onde os prazeres do mundo não podem seduzir, e viver uma vida de dedicação integral a Ele, em sentimento de gratidão a tudo o que Ele fez, de tudo o que o Senhor Jesus abriu mão. Quantas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos confortos, dos nossos desejos, das nossas ações, e não temos a sensibilidade de olhar para o tamanho da renúncia de Cristo. Ele renunciou sua glória, e tal como o desafio de renunciar, o batismo traz agora para a vida da igreja o tamanho da renúncia de Cristo, mas uma renúncia que gera também uma reação ou uma ação de tudo que Cristo realizou por nós. A nossa renúncia, ela não gera uma consequência triste, mas é o sepultamento do velho homem, para que vivamos uma nova criação em Deus. Você consegue entender que a sua renúncia só te traz benefício? Enquanto a renúncia de Cristo é o caminho duro da cruz, algo que Ele não merecia. A renúncia da igreja é abandonar as coisas que determinam ou que caracterizam o velho homem, para vivermos a realidade da nova criação. Só benefício. Muitas vezes nós não queremos abrir mão do velho homem, e a nova criação parece ofuscada. A vida de uma nova criatura em Cristo parece ofuscada, porque o que mais transparece em nós é a imagem do velho homem, seja pela nossa conduta, seja pelo nosso testemunho. A outra coisa que nós encontramos como um relativo ou referente ao batismo é uma renúncia da oferta do que o mundo pode oferecer. Ou seja, você tem uma chance diferente da de Adão. Adão e Eva tiveram a oportunidade de viver uma vida dependente de Deus e renunciar toda a oferta de Satanás. Contudo, eles foram seduzidos para cair em desgraça. E quando nós olhamos essa renúncia, essa oferta do mundo, à medida de que foi feito a Adão, também aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não saiu do batismo do Jordão e foi começar o seu ministério como alguém, como uma atitude alvissareira, como alguém extremamente vencedor, que se mostrava superior aos outros. Não. O primeiro caminho de Jesus depois do Jordão é o deserto. Primeira parada é uma tentação de 40 dias, 40 noites. Vivemos uma geração de crentes mimados que não pode sofrer, que não pode sentir dor, e olhamos para Jesus, depois que Ele foi batizado, seu caminho é o deserto, e nós não suportamos dor, não queremos sentir as agruras, muitas vezes exatamente porque o que o mundo nos oferece é essa sensação de que a nossa carne não experimentará a dor se estivermos dentro do sistema. Mas a que preço? A que preço? Nós abriremos mão de uma vida com Cristo cheia de dificuldades, cheia de provações, porque Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. É uma falácia, é uma ilusão, meu irmão.
Quanta dificuldade nós temos de trazer o evangelho à vida das pessoas, porque por falsas promessas de outros evangelistas. Sua vida vai mudar. A famigerada teologia da prosperidade tem feito pessoas aí gritarem: eu já tenho uma casa, eu já tenho um apartamento. Quando na verdade o evangelista teria que perguntar: e a sua salvação? E a sua vida? Pode ter todos os bens aqui, queridos, sem eternidade com Deus, sua vida será um fracasso. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Não conseguimos entender que o tamanho da nossa renúncia só nos traz benefício, enquanto a renúncia de Cristo era abrir mão de tudo que Ele tinha, da sua eternidade, do seu poder, da sua glória, para se autolimitar e se tornar um de nós, e traçar o caminho que nós merecíamos, pois em condição humana, nenhum ser humano pode causar ou provocar a sua própria autoexpiação. Ninguém pode se justificar diante do Senhor. Jesus Cristo é a nossa justiça. Jesus Cristo foi a nossa justificação. Jesus passa pelo deserto. E quantos crentes não têm resistência para passar pelas provações? Jesus passa pelo deserto e não é uma passagem tranquila. Quando você olha para o texto, amados irmãos, e é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, a tentação de Jesus, que é muito descrita lá, e é bem discriminada, bem detalhada nos evangelhos de Mateus e de Lucas, ela encontra uma palavra lacônica, algo que se encerra em Marcos, mas que aponta algo plenamente edificante para nossas vidas, que é muito significativo para nós. Porque o que Mateus e Lucas estão fazendo é mostrar que depois de 40 dias Jesus teve fome. A versão de Marcos, ela é diferente. Ela coloca a provação do deserto dentro das lutas diárias do próprio Senhor Jesus. A fome é só mais um ingrediente do seu sofrimento. A fome é mais um ingrediente da sua luta. Porque é isso que Marcos está dizendo. O Espírito o impeliu para o deserto. E veja, o que Marcos detalha como algo interessante, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. O deserto é lugar de provação. Acrescenta-se a isso as seduções que Satanás, tentando repetir a sedução do Éden, dissuadir Jesus do seu plano eterno, de salvação do ser humano. Ele ainda sofreu os perigos das feras, dos animais selvagens. E ainda encontramos o paliativo. E com alegria, queridos, a semelhança do que a igreja pode experimentar, os anjos o serviam. Quantas vezes você já caminhou pelo deserto? Quantas lutas e provações na sua caminhada determinou a sua decisão, muitas vezes, de desistir? Porque tudo estava muito difícil, tudo estava muito pesado para você carregar sozinho. Mas, irmão, a igreja não pode ignorar que a semelhança do seu mestre, enquanto caminhamos na luta, os anjos de Deus estão a nosso serviço. E talvez seja essa a falta de sensação que a igreja tem experimentado nos últimos dias, porque apesar de nos declararmos crentes no Senhor Jesus, nos vemos como crentes solitários, sozinhos, onde os nossos desafios são nossas batalhas individuais, e parece que Deus não se intromete nas nossas lutas, nas nossas provações. Meu amado irmão, na sua luta e a semelhança do que Jesus passou no deserto, os anjos estão a teu serviço. É determinação de Deus.
São espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, diz o escritor aos Hebreus. É possível que na sua caminhada, queridos, o tamanho da sua renúncia, que você coloque diante de Deus, mas Senhor, eu não me tornei um crente para sofrer, eu não me tornei um crente para passar por essas lutas, não me tornei um crente para passar por essas provações. Você ainda precisa ouvir a voz do Senhor Jesus. A sua renúncia não é do tamanho da minha. A tua renúncia traz benefícios. E não chore, não lamente por passar no deserto. Porque enquanto você está no deserto, Deus envia anjos para te servir. A igreja deve trazer no seu sentimento essa realidade. Não há luta que seja maior que o nosso Jesus enfrentou. Mas em qualquer luta que enfrentemos, não estamos sozinhos. Assim como Jesus não estava sozinho no deserto. Traz requisitos também de viver uma nova vida, sepultando o velho homem e se revestindo do novo, a estatura e a semelhança de Jesus. Não seremos plenamente perfeitos aqui na terra, mas teremos um corpo glorificado, como nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Queridos, santidade deve ser um desafio ou uma meta perseguida por todo crente. Ainda que não plenamente consigamos aqui, e definitivamente todos os escritores do Novo Testamento trazem essa definição, não é algo para ser conquistado plenamente aqui. Mas o aperfeiçoamento total vem na eternidade com Cristo. Não há como falar de desafios sem considerar os resultados gerados por ele. Já falamos do tamanho da renúncia. E no caso do batismo, amados irmãos, a nossa renúncia ao velho homem, à escravidão do mundo, determina a nossa entrada na família de Deus. Momento em que ele nos reconhece como filhos. E veja, o momento do batismo, são as palavras que Deus repete para aqueles que são recebidos por meio do batismo como significado de uma nova vida. Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Que coisa fantástica, amados. Sabemos que a semelhança do nosso Jesus, nós ganhamos esse direito, e através do batismo, com todos os seus significados, assim como Jesus se torna o filho predileto, o filho em que Deus manifesta prazer e alegria, também quando somos recebidos na sua família como filhos, ele nos recebe de braços abertos, na declaração de que somos queridos e amados. Tu és o meu filho, em quem me comprazo, em quem manifesto minha alegria, meu prazer. E depois de uma decisão importante, nos encontraremos à semelhança do que aconteceu com Jesus diante das consequências relacionadas ao crente, referentes às provas do deserto e às recompensas da caminhada no Evangelho. Nossa vida passa a ser conduzida pelo Espírito Santo, e veja que até a caminhada de Jesus no deserto é determinada por quem? Quando você olha para o versículo 12, você começa a pensar, mas como o Espírito leva Jesus para o deserto? Como o Espírito impele Jesus para o deserto para sofrer, para passar por esse momento de provação? Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que essa condução e essa indução do Espírito Santo para muitas vezes experimentarmos lutas, irá forjar o nosso caráter de servo, de serviço, e nos dá muito mais resistência diante das lutas e das provações. Não encare o Espírito Santo como aquele ser que vai te impor sofrimentos
simplesmente para te dar uma lição de vida, sem que isso gere uma consequência de benefício para a sua vida. Assim como o Espírito conduziu Jesus Cristo para o deserto para ser tentado, nós não podemos entender o processo de Deus lidar com o nosso aprendizado, mas o nosso deserto, o deserto que muitas vezes caminhamos, não estão fora do controle do Senhor. O Espírito que dirige, que conduz, é o mesmo Espírito que te acompanha enquanto você passa pelo deserto. Muitas vezes experimentamos o deserto da caminhada com a sensação de estarmos sozinhos. Muitas vezes nos vemos abatidos pela solidão. E o texto nos garante que o deserto não é para o crente estar se sentindo solitário, porque ainda que ele esteja humanamente sozinho nas suas lutas e nas suas provações, Deus lhe provê assistência. Eu lamento, e às vezes temos de lamentar, que muitos de nossos sofrimentos são passados em solidão. Muitas das nossas lágrimas são colocadas no travesseiro, numa cama, e durante madrugadas e madrugadas nós choramos diante de Deus. E quantas vezes nos domingos passamos pelos irmãos e fazemos a pergunta de se está tudo bem, e educadamente nós dizemos que está tudo bem. Quantas vezes depois do culto dominical voltamos para o nosso leito e vamos chorar novamente com Deus, quando poucas horas atrás estávamos sorrindo, dizendo para os outros que está tudo bem, está tudo bem. Queridos, é uma realidade de que ninguém conhece a sua vida privada. Ninguém sabe o que vai no íntimo do seu coração. Muitas das suas batalhas são batalhas que só Deus conhece. Mas ainda que pareça que estamos desassistidos pelos seres humanos, se alegre em Deus, porque Deus não te deixa sozinho. É possível que no pedido, num grito de socorro, alguém não chegue a tempo. As pessoas até ignorem a sua necessidade, porque ele também tem necessidades, ele coloca a necessidade dele à frente da sua. Isso é comum no ser humano. Mas Deus não faz isso. Deus é o nosso socorro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, assim como diz o Salmo 46. Socorro bem presente, é um senso de urgência. Ele está presente quando nós gritamos por socorro. O nosso refúgio e fortaleza, ele é socorro bem presente em momentos de angústia. E esses momentos de angústia muitas vezes são trilhados na solidão, sem a companhia e sem conhecimento de outros. Mas ainda que você esteja ausente, que você veja a ausência de alguém querido na sua vida, que você gostaria de estar ao seu lado te oferecendo suporte, ainda que você sinta essa necessidade e essa necessidade lhe falte, não duvide do cuidado e da atenção de Deus. Deus não te deixa sozinho, Deus não te abandona. Ele se oferece a ser o seu refúgio e fortaleza nos momentos de dificuldades. No texto que nós lemos, nós vemos Jesus validar o seu caminho ministerial, um caminho que conduziria fatalmente à cruz,
Vemos Jesus passar pela provação do deserto, pela tentação do inimigo, ser auxiliado pelos anjos. Esses episódios que ocorrem na vida de todos os discípulos de Jesus na caminhada cristã e a semelhança do nosso Mestre, deve nos impulsionar a uma vida de testemunho vivo. Esse testemunho é o grande legado da igreja, que foi vivenciado por João Batista e Jesus. E o legado da igreja, queridos, é junto com o sofrimento. Não espere as coisas ficarem boas para você falar do amor de Deus. Não espere as coisas melhorarem a sua situação para que o amor de Deus seja um testemunho vivo na sua vida. Naturalmente, e como seres humanos, sempre estamos propensos a esperar as coisas melhorarmos para tomarmos uma atitude melhor. Mas enquanto você está na luta da sua caminhada, não deixe de proclamar o cuidado e a atenção de Deus, porque a sua luta pode ser grande, mas o seu testemunho mostra que a presença de Deus te levará a ser bem-sucedido. O Evangelho não é para ser pregado em tempo de bonança. O Evangelho é a oferta de Deus ao mundo, ao homem pecador que deve se sentir urgentemente perdido e urgentemente dependente da graça de Deus. O Evangelho jamais será um momento de bonança onde o homem pode equilibrar o seu pensamento e tomar uma boa decisão para ter um momento propício para isso. Muitas das decisões pelo Evangelho são tomadas em momentos de extrema angústia, extrema dificuldade, pois o homem cansado de sofrer e de debater com suas próprias forças, depende do auxílio de Deus para resolver o seu problema. Não espere para proclamar o amor de Deus, não espere as coisas ficarem boas, caminhe no deserto, mas enquanto caminha do deserto, glorifique a Deus pela sua presença. Mas enquanto você caminha no deserto, suas palavras têm que ser as palavras de que, apesar das lutas e das provações, Deus está presente e cuidando de cada um de nós. Jesus não esperou um momento melhor para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho. E sinceramente nós não podemos conhecer um momento melhor para que o mundo possa conhecer a Jesus. Sempre haverá momento de crise, porque o homem sem Jesus é um homem correndo perigo. O crente deve em todo o tempo viver o testemunho do Evangelho, proclamar as grandezas de Deus, o Criador, vindo ao encontro da criatura, numa missão de resgate. Quando você abre lá o livro de Jó, um livro que fala de sofrimento, o que Satanás está fazendo diante de Deus lá, e eu já expliquei isso, tenho explicado isso nos meus estudos, é requerer de Deus um direito. Quando Deus chega para Satanás e diz aí, você viu lá o meu servo Jó? E o que Satanás faz para Deus, você está comprando ele com benesses. Você está comprando ele com benefícios. Todas as vezes que Satanás ia para acusar o homem diante de Deus, e esse lugar foi substituído por Cristo, ele sempre tentava dissuadir Deus da sua missão, mostrar que o homem não vale a pena, e que se ele está apegado a Deus, é pelos benefícios que Deus concede. Sabe por quê? Satanás, ele requer o direito, porque o homem, quando sai da presença de Deus, abre os braços para o mundo. Então, quando ele está diante de Deus, é exatamente o que ele faz. E é por isso que a missão de Jesus é uma missão de resgate. Não é simplesmente pegar o homem perdido no lamaçal do pecado, mas é comprar o homem com seu próprio sangue, reaver o homem com seu próprio sangue, pois esse homem era escravo do pecado.
escravidão de Satanás. Às vezes nós não conseguimos entender essa figura de linguagem. O homem não é só pecador e perdido, sem Deus. Ele é escravo. Ele é escravo do diabo. Porque legitimamente o diabo requer isso. E só somos libertos pelo Senhor, inseridos na sua igreja, quando somos comprados e resgatados pelo seu próprio sangue. Às vezes, como igreja, perdemos essa noção. E é por isso que o tamanho da nossa renúncia muitas vezes parece muito grande. Mas todas as vezes que olhamos para o tamanho da renúncia do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que a sua missão é para nos trazer conforto, não conforto aqui somente, mas um conforto eterno e na eternidade. A mensagem também é um legado dos primeiros eventos do Evangelho. E veja, Jesus, depois de João ser preso, Jesus faz no versículo 15 o chamado do seu ministério. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como eu já te disse, arrependimento não é requerido de alguém que não tenha motivo para se arrepender. E às vezes a nossa oferta de salvação sempre coloca o homem nesse poder de decisão como se o homem tivesse direitos. Não, o homem não tem direito nenhum. Ele é pecador. O santo é Deus. Esse equívoco muitas vezes coloca o homem diante de Deus de uma decisão muito importante. Mas nós não vemos direitos num pecador. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É apontar para o homem a necessidade de que ele está assim, no mar de lama, está se afogando, perdendo sua vida. E o Evangelho é esse escape. A nossa pregação deve chegar a todas as pessoas em forma de requisitos primordiais para uma vida nos padrões do Evangelho. E o primeiro requisito é arrependimento. Você não chega cheio de si, cheio de autoridade e dizer: Senhor, eu te recebo no meu coração para a vida mudar. Mas você deve se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, pode ser que o Senhor me aceita apesar de quem eu sou. Esse é o grande mistério do arrependimento. Não é Deus que tem que fazer arrepender-se por algo que Ele tenha te feito. Somos nós que temos de nos arrepender por algo que fizemos a Deus. E muitas vezes nós não entendemos a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho muitas vezes nos coloca dentro dos requisitos de termos uma vida de bonança. E certamente seria a vida que nós merecíamos, por sermos pecadores, de estarmos passando por lutas e provações sem a assistência de Deus. E veja, a misericórdia de Deus não considera esse fato, o fato de merecermos a condenação. Creia, arrependa-se. E do que você deve se arrepender? O pecado do homem gerou sua morte, afastamento de Deus. E o ministério do Senhor Jesus, como diz em Romanos capítulo 5, verso 10, é por meio de Jesus Cristo que veio o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou por meio da sua morte, por meio do seu sangue, e nos proveu liberdade. Do que você tem que se arrepender, meu irmão? Muitas vezes nós tratamos arrependimento de pecados tão acessórios. A gente não consegue dizer para o homem que estar afastado de Deus é o perigo mais grave que ele corre, e que o fato dele cometer esses pecados tão diante dos nossos olhos, condenáveis pela sociedade, é simplesmente o sintoma dele estar afastado da graça de Deus.
Arrependimento é um caminho de volta ao plano divino. E você não deixa de pecar quando está separado de Deus. É impossível, porque o seu maior pecado é ignorar Deus na sua vida. Você tem que se arrepender de estar distante da graça e do cuidado divino. Todos os outros pecados serão pecados acessórios que você vai abandonando à medida que se aproxima de Cristo. Mas o pecado principal é o pecado da falta da assistência divina sobre você. Crer. E em que devemos crer? Devemos crer que as consequências de crer desses atos, crer que a palavra de Deus é suficiente, que a encarnação de Cristo e que seu ministério, mostrando a mensagem do Evangelho que levaria fatalmente ao caminho da cruz, era a declaração inequívoca da minha liberdade. É nisso que você deve crer. O seu arrependimento deve te trazer a confiança de que aquilo que você merecia, Jesus já pagou por você. O reino de Deus estabelecido nos conduz a um destino final dos filhos de Deus. O reino de Deus também nos conduz à eternidade e não a uma vida sem esperança. Veja, meu amado irmão, não negue a realidade de muitas vezes você passar pela luta, pela provação, e isso vai acontecer. Não é porque você é crente no Senhor Jesus que você estará livre de provações. Mas se alegre no Senhor quando passarem por provações. Porque a provação não é a evidência de que Deus está distante. Às vezes, cantamos os hinos aí, hoje estávamos mencionando isso no grupo de discipulado. Jeremias, capítulo 23, onde tem o hino aí, és Deus de perto e não de longe. E é exatamente o contrário que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo em Jeremias. Eu, porventura, não sou Deus de perto e também de longe? O que isso significa? Que Deus não está tão distante de você que Ele não possa alcançá-lo. Que Ele não possa ter a sua atenção dirigida a você e chegar em um momento aceitável nas suas maiores crises e angústias. Deus não está tão longe, de modo que você não possa ser alcançado, meu amado irmão. A eternidade e não uma vida sem esperança. O tamanho da nossa renúncia também nos garante as mansões celestes, e ao contrário de Jesus Cristo, não mais a cruz. A cruz foi o preço de Jesus Cristo, pelo meu pecado, não pelo pecado dele. Em substituição da cruz, o meu arrependimento me leva para as mansões celestiais. O que nós aprendemos com esse texto, queridos? Que o tamanho da renúncia de Jesus impôs uma autolimitação que jamais será mudada. Cristo, depois que se tornou um ser humano, jamais deixará de ser um ser humano. Inclusive, lá, no momento de sermos recepcionados nos céus, as chagas, as feridas das mãos serão mostradas aos eleitos. Veja o tamanho da minha renúncia. Enquanto a sua renúncia é a oferta do céu. Isso significa que o nosso serviço a Deus deveria ser um serviço muito mais, que envolvesse muito maior dedicação da nossa parte. Pois Deus não se esquivou de dedicar a sua atenção a nós, mesmo com todos os prejuízos que isso pudesse causar. A cruz não é nosso destino. O inferno não é nosso destino. Mas para tudo isso, a salvação que nos é oferecida de graça, foi pago um alto preço.
de um Deus que auto se limitou, se tornou um de nós, morreu na cruz e com o seu próprio sangue nos reaveu à presença de Deus, pois estávamos afastados e desprovidos da sua graça. Vivamos, queridos, uma vida de dedicação a Deus e nunca questione o tamanho da sua renúncia, porque todas as vezes que você for tentado no seu coração fazer isso, olhe para o tamanho da renúncia de Deus, olhe para o tamanho da renúncia de Cristo, e olhando para o tamanho dessa renúncia, nós veremos o quanto falhamos em sermos melhores servos, em servirmos melhores a Deus, porque Cristo não se esquivou da cruz para que nós pudéssemos ter as mansões celestes como prêmio da nossa renúncia. Que Deus te abençoe.